Reginaldo Veloso, finalmente você está de volta ao nosso ambiente de gravação. Maravilha. A última vez que você esteve aqui, você trabalhava com os indígenas, continua? Mantém? Continua. Não desistiu da ideia e tal? Não. Mas eu soube que você foi promovido na escala de indígena, você como ex-homem branco. Pois é, rapaz, eu agora eles têm me considerado como cacique, né? Olha aí, Cacique Reginaldo. Então parece embaixo da legenda Cacique Reginaldo. Mas, Que legal. É uma forma carinhosa deles se relacionarem com a gente, assim, nos considerando uma autoridade lá na comunidade. Legal. O que você fazia da vez que você esteve aqui, a primeira vez que a gente gravou, e o que mudou hoje em relação ao seu chamado pessoal de levar o evangelho aos indígenas? Como é que funciona e como é que funciona hoje a sua realidade? Antes, o nosso foco era especificamente com uma etnia, que era os Craôs, lá no Tocantins, e hoje a gente tem assim, ampliado mais a visão, trabalhando com várias etnias, né? Porque a gente agora assumiu essa demanda do infanticídio indígena, né? Que tem uma responsabilidade muito grande e com isso o campo ampliou, né? Então a gente agora tem olhado para os indígenas de uma forma geral, né? Certo. Então, na verdade, vocês atuam hoje no combate ao infanticídio. É certo essa terminologia? Sim, sim. É um ponto controverso, assim, do ponto de vista político, ideológico, né? Sim. Tem oposições em relação a isso. Como é que funciona? Ao meu ver, há uma imensa necessidade de intervenção, né? Porque nós estamos lidando com vidas, e vidas inocentes, vidas vulneráveis, que são crianças. Então, se as crianças, nós que somos adultos, não intervir na proteção da criança, ela se torna completamente vulnerável à ação, né, de qualquer prática nociva. E a prática do infanticídio, ela é uma prática nociva dentro da cultura indígena, né? Não são todas as etnias, são uma minoria que tem isso como prática, mas essa minoria já tem sido assim, tem feito um estrago imenso para essa própria sociedade indígena. Kátia Veloso. Olá, Tudo Cadu, bem? tudo ótimo. Você é missionária aos indígenas e a pergunta que mais me fizeram a seu respeito é como ela lida com os bichos no meio do mato. Ai, meu Deus. E o desconforto, alguma coisa do tipo. Então, Cadu, realmente tem esses fatores aí do medo, eu acho. Trabalhar esse medo na gente, na mulher, a questão da fragilidade feminina, assim, que é tão falado. E eu acho que é real também, né? A gente é um pouco mais sentimental, mais frágil, precisa um pouco mais de proteção. Tem essa questão, ela é real, a gente não descarta. E eu tenho medo de bicho, sim. Olha só. Tá, Achei gente? que você pegava cobra, cortava. Nossa, olha, eu conheço muitas missionárias que pegam, eu fico aterrorizada, assim, elas tiram foto com a cobra, é uma coisa assim sinistra. Mas não é o meu perfil, eu sempre tive, pelo contrário, muito medo de cobra, principalmente, assim. E eu fui aprendendo, primeiramente, a orar. Pois funciona, dizem que funciona. Né? Sempre funcionou, graças a Deus, porque todas as vezes que eu entro na mata, eu peço mesmo para Deus, olha, eu não quero nem ver esse tipo de animal peçonhento, principalmente, por favor, tira do meu caminho. E isso foi muito real, até hoje. Eu nunca tive nenhum problema de encontrar com uma cobra e tal, ou ser picada. Graças a Deus, Deus tem guardado todo mundo que foi com a gente, mas o temor está sempre, né? Você está sempre vigiando, na verdade. Você tem que ser muito ligeiro mesmo, tem que estar ligado nas coisas. Normal que os cristãos considerem evangelismo ou missão a contabilização de almas. Como é que você contabiliza almas indígenas lá? Você coleciona almas indígenas? Isso é praticamente um vício nosso, né? Como cristãos evangélicos. A gente, quando fala de missões, as pessoas sempre perguntam, né, quantas almas? Porque houve um tempo, na verdade, acredito com essas cruzadas dos grandes evangelistas, né, eles iam para os estádios da cidade e
e eles contabilizavam a frequência, né? Então, de acordo com a frequência de pessoas que entrou no estádio, acreditava-se que aquelas pessoas que levantavam as mãos, elas estavam sendo convertidas. E é até interessante que há uma pesquisa que diz que na Argentina tem mais convertidos, de acordo com os números das cruzadas que foram feitas, tem mais convertidos que habitantes da Argentina, né? Então, tem um pessoal que veio de outros países para ser convertido lá. exatamente, né? Porque os evangelistas faziam as cruzadas e iam contabilizando aquilo, né? Então, tantos mil pessoas aceitaram Jesus, no outro ano mais milhares, no outro ano mais milhares, e somando tudo isso deu mais pessoas evangelizadas do que os próprios habitantes da Argentina. O jeito que você e sua esposa levam o evangelho de Jesus ao indígena, ele difere bastante do que a gente ouve falar por aí, de gente que está batizando indígena, botando terno e gravata no indígena. Sim. Fala pra gente um pouco disso, porque isso me parece ser o grande diferencial da missão, de modo geral, né? A gente, na verdade, assim, é um aprendizado na prática, né? Então, a cada momento, a cada situação que a gente vai vivendo, a gente tem que aprender a lidar com aquilo. E isso é muito bom para a gente, porque nos desafia a crescer e aperfeiçoar nossa visão em relação ao próprio Evangelho. Então, assim, a gente, ao longo dos anos de evangelização aos povos indígenas, nós, como igreja, cometemos vários erros, um deles exatamente esse, os missionários que iam nas aldeias e implantavam a cultura evangélica. Né? E a cultura evangélica é muito diferente daquilo que é o evangelho na sua essência. Não que a cultura evangélica seja um problema para nós já somos afetados com isso, mas para o povo indígena é extremamente agressivo, porque a cultura evangélica choca com a cultura indígena. E às vezes, por exemplo, você vestir um indígena de terno e gravata, isso pertence à cultura evangélica, mas isso é uma agressão à cultura indígena, né? Então, assim, a gente tem tomado o cuidado para não ser agressivo a esse ponto, né? Então, a pregação do evangelho, ela se torna um pouco mais suave também, porque ela é mais relacional, ela é mais dinâmica, mais rotina do dia a dia, né? Então, a gente vai para a roça, por exemplo, vai fazer uma colheita junto com uma família indígena e ali a gente passa o dia junto e nessa rotina, nessa atividade, eles estão assistindo o evangelho em nós. Quer dizer que não adianta fazer evangelismo porta em porta, Jesus te ama, para o indígena não vai rolar. Não vai rolar, até mesmo porque também essa coisa de entrega de um folheto, de algo que seja uma escrita, né? Para o indígena não é muito funcional, porque não são povos de leitura, então eu sempre ouvi falar dessa coisa não, vamos traduzir a Bíblia nos idiomas indígenas. E a gente conversando em outro momento, você me falou que é um esforço louvável, mas talvez em alguns momentos desnecessário. Fala sobre isso, porque isso é muito legal, cara. A gente, acho que assim, o que aconteceu? Os missionários de uma geração mais antiga, eles tiveram essa preocupação, né, de traduzir a Bíblia, de levar essa escrita aos povos indígenas. E se esforçaram bastante, anos, para conseguir fazer esse material. E o que aconteceu? Muitos desse material ele foi praticamente inútil, né? Porque, como eu disse, os povos indígenas não são de escrita, são povos de oralidade. Então, eles aprendem muito mais com os contos, com as histórias, né? E não com a escrita. E principalmente porque a escrita não faz parte nem da própria língua deles, né? Muitos desses povos ainda não têm nem escrita ainda. Então, isso é novo, né, para os povos indígenas. É importante, é legal você ter um documento na própria língua, mas não é uma coisa que vai surtir um efeito assim devastador, né? Às vezes, a fala, a questão de você estar contando as histórias da Bíblia,
surte um efeito muito mais relevante. Essa coisa de amar uma nação totalmente diferente e que também não vê a mulher da maneira como Jesus vê. Porque a gente vê na Bíblia, Jesus trata a mulher de uma maneira muito legal, assim, do jeito certo. A nossa cultura urbana, pelo menos no Brasil, ainda a gente falou do machismo brincando, mas é verdade, ainda é muito machista. É real, né? E vê a mulher com um papel muito distorcido, ou extremamente objetificada, ou extremamente subjugada, os dois extremos. E o pouco que eu tenho de conhecimento do indígena é que eles não são também muito equilibrados nessa questão. E como é que é entrar numa outra cultura onde também não tem tanto dessa perspectiva? Porque você os ama e você se doa para eles, mas tem um envolvimento aí. Qual que é a diferença? O que você prefere, o machismo urbano ou o machismo indígena? Sinceramente, eu acho que eu prefiro ainda o machismo indígena, se for tratar dessa forma, assim. Por quê? Querendo ou não, nas culturas indígenas, eles respeitam muito o papel da mulher, né? A que nutre, a que organiza, né? A mãe, essa coisa toda, assim. Então, tem um respeito. Claro que tem os fatores negativos, nocivos, né? Principalmente, eu acho que da questão de fragilidade. A gente olha, por exemplo, a gente critica muito a sociedade urbana, né? Olha, o índio não faz nada, fica deitado, é a mulher quem faz tudo. A gente sempre ouve isso, né? Mas a coisa toda não é bem assim. Quando você adentra, você percebe que não é assim. O homem, ele vai acordar muito cedo e vai fazer todo o trabalho pesado, né? Ele vai plantar, vai quebrar a madeira, ele vai cortar a lenha, ele vai varrer o quintal. E a mulher está fazendo a comida. Só que quando é 2 horas da tarde, ele já cansou e está descansando. E ela continua cuidando dos afazeres ali das crianças, da casa, isso permanece. Então eu acho que tem um equilíbrio nisso, tem um respeito, né? E ela, claro, a mulher indígena, ela vai, na verdade, se sujeitar muito mais do que a gente dessa cultura urbana, né? A gente já aprendeu que existe a submissão, né, e a sujeição. Sujeição, né? Diferente. Então a gente não tem que ficar se sujeitando aos mandos e desmandos do homem, né? Mas existe a questão da submissão, que é o quê? O meu marido tem uma missão e eu alinho com ele me submetendo a essa missão. E eu acho que esse é o grande dano, inclusive, de casamentos, assim, né? Que o homem não consegue identificar a missão dele, ele ainda não aprendeu, ele não alinhou com Deus, e a mulher fica perdida nesse entremeio. Então ela não se submete ao que ela não tem onde se submeter. Então ela vai, às vezes, até ficando mais, se engrandecendo em relação à posição do homem, mas porque ele ainda não achou a missão dele. E essa facilidade que eu encontro no meu casamento, né? Quando eu estava em missões, eu tinha muito medo de casar, inclusive, né? Casei um pouco mais velha, assim. Mas por quê? Eu tinha medo de perder a liberdade, de quem eu era realmente. Demorou tanto para eu me encontrar como missionária, né? Para ter esse start. E eu me apaixonei muito, foi uma entrega muito real na minha vida, muito boa, maravilhosa. Por missões ou pelo Reginaldo? Isso ficou difícil, hein? Ó, não sei, ficou tô meio a pensando. meio. Mas primeiro por missões. Que bom. Primeiro. Então, assim, quando eu me encontrei, eu tinha medo do casamento, que isso fosse me anulando, assim, né? A gente tem isso. Eu acho que a mulher, assim, ela meio que folga um pouquinho. Folga um pouco, assim, na figura do homem, né? Do que faz, do que cuida. Então a gente vai se folgando, né? A gente percebe isso quando você está dirigindo. Você é uma mulher solteira, você dirige, você viaja sozinha, vai para todo lado. Aí você casa, você nem pega mais no volante. Você vai ali no mercadinho, vai não sei onde, mas acabou. Quem vai dirigir é o seu marido. E você vai se anulando. Com o tempo vai acontecendo. Mas é por conta da mulher mesmo fazer isso, entendeu? É ela que está relaxando na posição dela e identidade. Então, assim, eu percebi que eu fui descobrindo muitas coisas em Deus, né? Ministério, vocação, os dons que Deus foi colocando em mim, né? E essa diferença, acho que, da cultura indígena, que ela não consegue ter essa percepção, né? E a gente adentrar e mergulhar na cultura e começar a ter esses insights, né? E levar por um caminho, é algo de anos de trabalho. Anos, porque é aquela coisa, eu não posso interferir na cultura de modo prejudicial, né? Mas eu posso dizer para ela que tem algumas coisas nela que Deus gostaria que ela aflorasse, né? Então, é um trabalho de percepção, de relacionamento, mas é possível. Demanda um tempo. Né? Demanda, sem interferir, claro, sem prejudicar. Né? Qual é o maior desafio da transculturalidade
do Evangelho de Jesus Cristo para o indígena no Brasil, que é o que vocês enfrentam hoje? O maior desafio é a gente fazer uma interpretação, né, do Evangelho, se despindo daquilo que é cultura para nós, né, para que a gente não seja etnocêntrico. Né? Então, nós estamos acostumados a aplicar um Evangelho de acordo com a visão da nossa própria cultura, né, a nossa cosmovisão cultural. E nesse aspecto, a gente corre esse risco de ser etnocêntrico, de olhar para outra cultura, compreendendo que eles estão errados a partir da nossa. Né? Então, e é importante a gente olhar nesse aspecto para o Evangelho. Porque se a gente olha para o Evangelho também apenas na cultura, a partir da cultura hebraica, também a gente corre esse risco. Né? Então, a gente tem que compreender o Evangelho despido da cultura. Né? Isso Tanto quanto os evangélicos não devem celebrar as festas judaicas, a gente não deve fazer o índio parar de celebrar suas festas culturais. Que são belíssimas e muitas vezes reverenciam o próprio Deus, mas de uma forma diferente. Então, quando eles fazem uma festa reverenciando a criação, eles estão ali reverenciando a Deus, né? Às vezes essa interpretação ela precisa de haver uma lapidação nela, mas em muitos aspectos ela casa, ela combina com aquilo que a gente crê. Então isso é legal demais. A questão hoje da ATNI, vocês atuando diretamente no combate ao infanticídio, essa coisa de trazer crianças que são rejeitadas pelos pais de alguma forma ou são rejeitadas pela sociedade em que elas estão, que de certa forma tem papel de paternidade, e trazer para dentro. Vocês atuam um pouco como pai e mãe dessas crianças e diretamente algumas vezes, né? Muito. O coração de mulher é mais receptivo para isso. Como é que é? Como que soa isso? Porque na trajetória cristã, Deus fez coisas fantásticas pelas mulheres por causa dessa sensibilidade de receber e acolher. Como é que é para você colocar todos os seus dons a serviço disso? Bom, essa questão para mim ela é muito, inclusive, delicada, eu acho assim, porque eu não tive filhos, né, naturais meus, mas Deus trouxe isso de uma forma tão grandiosa, né, que a gente começou, que nem o Reginaldo falou com os craôs, era uma etnia, só uma nação. Hoje, quando eu olho a ATNI, meu Deus, a gente vai ter que abraçar quem vier de todas as nações e etnias do Brasil. É muita gente, né? Mas a gente tem que ter um zelo também, assim, de não paternalizar, né? Isso é altamente destrutivo na questão cristã, mas a gente tem que ter a questão de acolher e gerar esse amor e também, eu acho assim, quando eu falo de ministério e de dons, uma coisa que eu venho descobrindo também, tem o dom da misericórdia em mim, que eu tenho falado, e um dom profético também. Então isso foi uma mescla muito boa em relação a esse trabalho transcultural com as crianças, principalmente os povos indígenas, porque a misericórdia vai ser esse cuidado, né, esse acolhimento, é muito bom, esse amor, sem exageros, respeitando o espaço deles, inclusive das mães que vêm com a cultura delas. Por exemplo, tem práticas que nós, como sociedade branca, digamos assim, a gente vai achar aberrante. Tem prática que vai arranhar as pernas da menina quando ela está virando adolescente, vai amarrar, ela vai ter que ficar um tempo na rede. Isso para mim é agressivo, altamente agressivo. Para qualquer outra mulher da minha sociedade é agressivo. Mas eu não tenho direito nenhum de interferir em algo que é secular e tudo bem, elas não morreram. Elas estão vivas, elas estão bem, é por uma questão de saúde entre eles, né? E tal. Mas eu posso interferir de outras formas, ensinando que você pode proteger, que você pode trocar certas práticas e tal, mas sem tomar o lugar da mãe. Né? Eu não posso tomar o lugar da mãe. E as indígenas, eu acho que eu percebi uma coisa. Eu achei que quem ia proteger eles era eu, né? Por estar coordenando a entidade ATNI, mas muitas vezes elas têm um senso de proteção tão grande que eu fico de queixo caído. Eu já cheguei a sair com elas na rua, passear e tal,
e elas me parar na rua porque vinha um carro e me chamar a atenção. Olha, Cátia, veio o carro, você não viu, você tem que tomar cuidado. Eu fiquei constrangida, assim, com o zelo, o amor delas por mim, assim. E aí eu falo assim, poxa, às vezes eu acho que eu fui chamado para protegê-las e quem está sendo protegido sou eu. Isso Isso é muito legal. Muito legal. Você acha que eles, de alguma forma, te veem mesmo como mãe? Assim, não a sua pessoa, mas a figura da Tini, e você como representante disso, eles veem essa questão paternal, os adultos, eu digo, né? Eles têm essa relação ou você acha que isso não chega a acontecer? Eu acho que eu não sou vista, assim, pelos indígenas, não tem essa questão da maternidade, não. Eu não sinto dessa forma. Eles veem muito, eles chamam de cacica, na verdade. É alguém assim, você está aqui, você pode me orientar melhor. Eu sei, eu confio em você para que você me oriente sobre o que é melhor para mim nesse momento, nessa sociedade. Então existe um respeito muito grande sobre o que eu vou falar, ou orientar, ou fazer. E é o que deixa a gente assim mais tenso, porque é a questão, poxa, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu preciso orientar também, eu estava falando dos dons, né? A criança está numa sociedade diferente, muitos deles não vão poder voltar, como tem casos de crianças que estão lá há 14 anos, né? Vieram bebezinhos, foram enterrados vivos e tal, resgatados, e hoje eles já estão se tornando adolescentes. Então a Tini, quando ela foi criada, era o resgate pensando em retornar para a aldeia, né? Mas hoje a gente tem casos em que não puderam voltar pela questão de saúde ser muito agressiva, eles precisam de tratamento para o resto da vida, que não vai acontecer no entorno das aldeias. Então, ali em Brasília a gente está muito bem amparado, com excelentes hospitais, né? Mas a gente já precisa pensar nessa questão na vida adulta, né? Ele já vai deixar de ser criança para se tornar adulto. Então, como que eu posso analisar melhor os dons dessa criança, como é que ele está se desenvolvendo, para eu ajudar a mãe a encaminhar ele para um processo de sociedade mesmo. Ele vai ter que ele não vai poder voltar para a aldeia, ele vai ter que se inserir na nossa sociedade, né, respeitando individualidade, respeitando a identidade indígena, que não sai, é muito enraizado. Esse menino está há 14 anos longe da aldeia, mas ele é um indígena, é perceptível. Então eu atuo com o meu chamado, a minha vocação, meu dom nesse sentido, de apontar um caminho. Eu acho que isso que é o profético, né? Eu olho, eu vejo, eu analiso, Deus fala comigo, e eu ajudo nesse processo. Né? E se eu quiser me envolver, sou um cristão, gostei, quero apoiar, quero me envolver de alguma forma. Só ir lá para Brasília, entrar na fazenda de vocês, começar a somar, como é que funciona isso? Não, você não precisa ir para Brasília para se envolver. Até porque a Tini é um movimento. Nós somos várias pessoas de vários segmentos, de várias pessoas, de vários profissionais que já estão engajados nessa missão, né, e de vários lugares do mundo. Então, a Tini é uma instituição internacional, reconhecida internacionalmente. E assim, você pode se envolver de várias formas. Né? Se você tem essa vocação de tempo integral, de ir para somar com a gente lá no movimento mais dinâmico, mais operacional, vai ser muito bem-vindo o seu apoio. Mas, de repente, você pode contribuir com a sua profissão. Você é um advogado, um publicitário, qualquer coisa, de repente você pode somar com aquilo que você já tem nas suas mãos, com seus talentos, ou você pode também contribuir financeiramente, né, dentro do programa da instituição da Tini. Legal, muito legal, cara. Feliz de saber, Maravilha. Espero que Deus continue honrando o ministério de vocês. A gente tem acompanhado de perto, sabe da seriedade, do comprometimento. E sabe que vocês não contabilizam almas, mas o evangelho compartilhado, isso é muito bom. Muito a gente sabe que as almas, né? As almas. A gente sabe que Deus ele tem poder, né, para convencer o homem do pecado, do juízo, e isso cabe a ele, o Espírito dele. E a gente tem essa responsabilidade de estar engajado na missão dele, né? Eu gostei da definição que o pastor Lucas trouxe, né? Que Deus não tem uma missão para nós. Deus tem nós na missão dele, né? Então, isso é interessante porque traz um descanso para a gente também, que essa pressão
que a gente sofre do sistema que a gente vive, né, que é um sistema que nos obriga a dar certo, nos obriga a ser um sucesso. E quando a gente vai para o segmento eclesiástico, isso parece que vai sendo arrastado conosco, né? Então você tem aquela impressão, aquela obrigatoriedade de dar certo no segmento. Mas a gente tendo a consciência de que a missão é dele, né, nos alivia um pouco mais, mas ao mesmo tempo nos dá também uma sensação de que nós temos esse direito e o prazer de trabalhar junto, de estar junto com ele, de ser cooperador. Uma honra, né? É uma honra. Legal. Legal, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Eu agradeço por esse ministério, agradeço pela vida de vocês. Espero que aqueles que estejam ouvindo possam se sensibilizar cada dia mais a tudo que está sendo produzido aqui. O desejo nosso é de que cada vez mais pessoas estejam envolvidas nessa causa também. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que é o filme A Lista de Schindler, que no final lá ele olha e vê que tinha resgatado muitas vidas com o dinheiro dele, comprado muitas vidas, mas sobrou um carro que ele tinha e ele fala, eu podia ter feito mais. Então, assim, é uma coisa que me engasga. Eu acho que, eu tenho certeza, aliás, que nós como igreja podemos fazer mais. A gente sempre pode fazer mais. Eu, você, todo mundo. Tem nações aí esperando para viver. Né? E a gente é a Tininha, a gente é voz pela vida. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Amém.